Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos nesta hora preciosa em que pedimos que o Senhor nos esclareça a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Sem a tua palavra, certamente cairemos nas covas e nos abismos. Por isso, nesta manhã, viemos te pedir, Senhor, não o ouro nem a prata, mas a tua palavra. Porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, dá-nos a tua palavra nesta manhã, ó Deus. Tu conheces aonde precisamos de libertação, aonde precisamos de cura, aonde temos necessidade e nós mesmos não o sabemos. Mas te pedimos então nesta manhã, opera, Senhor, além do que pedimos ou pensamos, de tal maneira que o teu nome em nós seja glorificado. Assim nos abençoa nesta manhã e repreende, Deus, toda força contrária, todo espírito tenebroso, todo investimento das trevas, todo laço do passarinheiro e toda peste perniciosa, que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a glorificação ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Então vamos seguir aqui na nossa página 31, que diz a segunda metade da última semana. Quer dizer, a última semana vimos que é o período de quanto tempo? Os 7 anos. É disso que estamos falando. Já entramos nesta última semana? Não, ela ainda não começou. Você vai encontrar alguns loucos, são verdadeiros loucos, dizendo que já estamos vivendo o reinado do anticristo. Não estamos. Outros vão dizer que já estamos vivendo o milênio. Não estamos. Estamos vivendo o final do tempo da graça, que é um períodozinho chamado restauração. Ainda estamos no tempo da graça, num período chamado restauração. E aí então, daqui a pouco, 7 anos, em que os episódios nos dão a permissão de dividi-los em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. O que marca a chegada deste período de 7 anos? A aliança que Israel fará com o anticristo. Isso marca, isso será muito evidente para a igreja. Quando disserem, olha, foi assinado um tratado de paz no Oriente Médio e acabou a guerra, e acabou a pinima, acabou as picuinhas, agora o Oriente Médio está em paz. E Israel faz parte desse tratado, desta aliança. Lá está o homem do pecado, o filho da iniquidade, que é o anticristo. Então, nós estamos falando deste período chamado última semana, compreende 7 anos, e que nós ainda não entramos nele. O tempo da restauração já começou, e nós estamos caminhando, não sei quantos anos durará este tempo da restauração. A minha previsão, não estou dizendo que é, amém? Eu estou dizendo a minha previsão, depois de tantos sonhos, tantos estudos, tanta oração, a minha previsão é que esse tempo da graça, ele encerre por mais ou menos em 2060. É uma previsão, né? Dia e hora, ninguém sabe. Não estamos falando nem de dia, nem de hora. Dia e hora significa um momento exato. Jesus falou, aquele momento exato, ninguém sabe. Mas os sábios discernem o quê? O tempo e o modo. Amém? Como é que nós hoje discernimos que saímos do tempo da lei, entramos no tempo da graça, entramos no tempo da restauração? Por quê? Porque Deus tem dado graça no estudo da palavra e tem revelado a nós. Assim também, nós vamos chegar, se estudarmos,
vamos chegar, pelo mover do Espírito, a uma previsão bem próxima daquilo que Deus está nos mostrando no seu mover espiritual. Então, esse tempo da restauração, ele vai seguir aí um pouco de tempo, imagino eu e depois entraremos nessa chamada última semana, um período de 7 anos em que o mal, né? É um período chamado pela Bíblia de meia-noite. O mal estará no poder. E por que o mal estará no poder? Porque triunfou do bem? Não. A Bíblia não diz que o mal vai assumir o poder porque triunfou do bem. Nunca o mal triunfou do bem. Nunca, jamais, o mal triunfará do bem. Na visão do apóstolo Paulo, ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que como os homens negaram a eficácia do amor de Deus para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro. Deus lhes permitirá a operação do erro. O mal nunca triunfou. Não tem diabo, não tem demônio, pombagira, tranca-rua, Exu, Satanás, não tem nada. Enquanto tem um cidadão de bem no mundo, o bem triunfa. Amém? Deus olhou, ora, vou destruir a humanidade. Não, mas tem Noé. O bem triunfou. Amém? E por causa de um justo, Deus não destruiu o mundo. Então o bem sempre triunfa, por maior que seja o mal, porque o bem tem Deus a seu lado, tem Deus consigo. Então ninguém consegue vencer o bem, né? Por isso a Bíblia diz, de tudo que tu semeares, tu colherás. Se tu semeou o bem, meu irmão, tu vai colher o bem. E acabou a história. Não tem mal que triunfe sobre o bem. Então, esse período, Deus permitirá que o anticristo assuma o poder, é o tempo chamado de meia-noite. Meia-noite é o ponto mais denso em que as trevas estão reinando sobre o planeta Terra. Então, a segunda metade da última semana. Então, nós queremos falar deste mais ou menos período do final, compreendido entre 3 anos e meio, também chamado de tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, ou ainda 42 meses. Essas nomenclaturas fazem menção a esses períodos de 3 anos e meio. Muito lá em Daniel, Apocalipse e profeticamente espalhado pela Escritura neste número 42. Ele aparece muito no Antigo Testamento. Inclusive, o livro de Jó tem quantos capítulos? 42. Tem a ver com isso aqui, né? Eliseu amaldiçoou as crianças e quantas foram mortas? 42. Tem a ver com isso aqui. Elias, não foi? Disse, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Durante quanto tempo? 3 anos e meio. Tem a ver com isso aqui. Então, no Antigo Testamento está tipificado ou profetizado esta situação aqui. Então, se os judeus tivessem se empenhado na Escritura, eles hoje seriam os mestres mundiais. Como eles rejeitaram o conhecimento da Escritura, eles hoje não são nada, são resto. São como qualquer outro. Perdidos como qualquer um. Só o remanescente é que será salvo. Os judeus não serão salvos. Jesus não vai se manifestar aos judeus. Jesus vai se manifestar ao remanescente dos judeus. É bem diferente. Mesma coisa. Jesus não vai arrebatar a igreja. Jesus vai arrebatar o remanescente da igreja. Não é igreja, é o remanescente.
Aqui então nós vamos ver, né? Esse segundo período, diz assim na apostila que, letra A, manifestação do anticristo, e até coloca depois, letra B, arrebatamento da igreja, dando a entender que o arrebatamento da igreja se dará neste segundo período, quando o anticristo já estiver demonstrado a sua face real como ditador mundial. Porque dá-nos o entender a Escritura que o primeiro período do reinado do anticristo é um reinado de paz, conquistando o mundo, cavalo branco, reinado de paz, porque ninguém pode entrar de sola querendo dominar o mundo com a guerra. Alguém vai se opor, alguém vai se levantar, mas quando a filosofia é paz, todo mundo quer a paz. Não é verdade? Muita gente hoje está na igreja e vai pular fora dela, porque vieram atrás de um Jesus de paz. Quando descobrirem que igreja, na verdade, não é paz, é guerra, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, quando descobrem essa realidade da igreja, as pessoas pulam fora, vão procurar um lugar social, onde tenha de 3 em 3 meses um retiro, de 3 em 3 meses um passeio, de 3 em 3 meses um congresso. É isso que as pessoas gostam, isso aí é maravilha. Eu fui na igreja, o coral cantou, ouvi uma boa palavra. Guerra? Não, eu não quero saber de guerra. Geração Jesus Cristo quer, nós queremos saber de guerra. O nosso Jesus é guerra e não é paz. Desfazer as obras do diabo não é paz, é guerra. Expulsar demônio, curar enfermo, não é paz, é guerra. A maioria das enfermidades são causadas por investida das trevas. Entende, meu irmão? E outra coisa, exaltar a Bíblia é guerra ou é paz? Será que alguém consegue exaltar a Bíblia sem declarar guerra? Eu não consigo. Eu nunca vi ninguém conseguir, né? Tem aí uns pastores lá dos Estados Unidos que estão sentando na mesa com as lideranças católicas. A Bíblia não está sendo exaltada. A Bíblia está sendo equiparada. Amém? Se eu declaro que Bento XVI é um grande homem de Deus, então a Bíblia está sendo equiparada ao catolicismo. Não, nada disso. Bento XVI é servo do diabo. Quem observa a Bíblia, este é homem de Deus. Se não observa a Bíblia, não é homem de Deus, é servo de Satanás. Então, aqui teremos neste segundo período a manifestação clara do anticristo. O mundo verá realmente qual a personalidade do anticristo. Esta aliança que foi feita aqui no começo, aqui ela será partida. Os judeus vão identificar a personalidade do anticristo e vão se rebelar contra ele. Ele próprio quebrará a aliança quando vê que os judeus começam a se opor a ele, porque não vão aceitar, porque vão identificar uma personalidade nesse anticristo que não é a personalidade do Messias que eles deveriam esperar. Mas o mundo já está aqui na mão do anticristo. Então se cumpre a profecia de Zacarias: eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Amo quem? Toda a nação judaica? Quem? O remanescente, aqueles que se mantiverem fiéis à lei. Deus vai ao encontro deles, porque tem judeu hoje que não guarda a lei. Lembra o que Paulo diz? Nem todos os que são de Israel são israelitas. O que é ser? Primeiro ele diz assim, ó, ser de Israel como nação. Mas ser israelita como descendente de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó,
que teve o nome mudado para Israel. Então, quer dizer, fiéis como foi Jacó, fiéis como foi Israel, que teve o nome trocado depois de que lutou, entre aspas, com Deus, né? Lutou pedindo a bênção. Não foi isso que aconteceu com Jacó? A luta dele não foi, eu não te deixarei enquanto... Ele se manteve fiel. Essa fidelidade dele, esse clamor, essa determinação terá que ser vista nos judeus do fim, os chamados remanescentes, ou seja, o resto da nação de Israel. Então a nação como um todo não será salva, só uma minoria. Tipificação perfeita para a igreja. A igreja como um todo não será salva, só uma minoria, né? Claro, você vai encontrar aqueles pastores hipócritas, mentirosos. Irmão, você está na igreja, é uma bênção. Mentira, irmão, é porque ele sabe o controle do dízimo e da oferta. Ele está dizendo que você está vendo que você dá dízimo, então ele está dizendo que isso é uma bênção. Mentira, irmão, mentira. Igreja não está atrás do seu dízimo, igreja verdadeira está atrás da sua alma. Aqui então haverá a manifestação do anticristo, quebra de aliança. O mundo vai cercar Israel para uma guerra chamada Armagedon, que é um vale. Essa é uma palavra traduzida do hebraico. Armagedon é um vale que existe entre o Mar da Galileia e a Cordilheira do Carmelo. Um imenso vale que ali, se tiver uma batalha, cabe milhões de pessoas. É uma terra imensa, uma planície inigualável. O mundo vai cercar Israel. É o mundo todo, todas as nações da terra, ou só o Oriente Médio? As nações do Oriente Médio? Não, é o mundo mesmo. O mundo vai cercar Israel porque o anticristo, ele não vai ter um governo no Oriente Médio, ele vai ter um governo mundial. A Bíblia diz que esse governo do anticristo, ele é mundial. E outra coisa, Israel não é uma naçãozinha pobre coitada. Israel lidera o primeiro mundo no ambiente onde ele reside. O índice de analfabetismo em Israel é 0. Não tem analfabeto. Israel é de uma cultura altíssima. Israel, a nível de armamento, é primeiro mundo. Então, não é uma, duas nações que vai fazer gracinha com Israel, não. Ao contrário do que muita gente pensa. E o anticristo vai saber disso. Quando ele quiser banir Israel, porque Israel vai ser um testemunha, por ter os pergaminhos, vai ser um testemunha contra o anticristo. Ele vai ter que banir Israel da face da terra para implantar o seu governo sem nenhum obstáculo. Porque a igreja já não é mais obstáculo para o anticristo. Ela foi arrancada da terra. Ela sumiu. Mas Israel ficou. Quando Israel tem o atrito com o anticristo e a aliança é partida, Israel se torna uma pedra de tropeço terrível. Porque ninguém vai conseguir fazer um judeu remanescente que decide guardar a lei, ninguém vai convencê-lo do contrário, de abrir mão da lei. Se eles foram levados, para nações imensas, passaram 400 e tantos anos como escravos em outras terras e mantiveram a boa parte da sua cultura e dos seus princípios, então ninguém vai conseguir acabar com Israel, com a mentalidade de um judeu à toa. O anticristo terá que acabar com ele por completo. Israel, na guerra do Armagedon, terá que ser reduzido a 0. Então ele vai convocar todos os exércitos, isso aí está arriscado em Brasil, sei lá mais quem, Estados Unidos, Inglaterra, França, tudo que é nação contra Israel. Aí a Bíblia diz que chega um ponto que Israel se vê completamente perdido, sem nenhuma esperança. Vai restar para eles o quê? Clamar. Quando eles verem que as armas deles já não resistem mais,
acabou a munição, acabou tudo. Os exércitos já aterrizaram no solo de Israel. As casas já estão sendo roubadas, a cidade já está sendo incendiada. Aí esses judeus, só resta uma coisa: as armas não resolvem mais. Vamos dobrar o joelho e vamos clamar. Eles começam a clamar pelo Messias. Esse Jesus que nós estamos cultuando e adorando, eles começam a clamar por ele, porque viram que o anticristo não era o Messias. Então eles dizem, é o nosso fim. Ou o Messias vem agora, ou já era. E aí clamam, e aí ele vem no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá, e o povo de Deus vai escapar. E os inimigos terão a sua carne apodrecida na órbita dos seus olhos, e ali no vale do Armagedon haverá um grande derramamento de sangue. Jesus vai se manifestar, e escrito virá Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? E ele mostrará as marcas dos cravos, e a nação judaica, como diz Paulo em Romanos capítulo 2, terá uma conversão nacional em um único dia, porque reconhecerão e dirão, nós e nossos pais o crucificamos. Então Israel reconhece que aquele é o seu Salvador, e um momento de júbilo inigualável, porque os exércitos inimigos são derrotados, mas logo a seguir, quando eles reconhecem que é Jesus, o que veio há mais de 2000 anos atrás, aquele júbilo se transforma em pranto, né? E Jesus implanta ali em Jerusalém o seu reinado milenar. Mas então aqui são episódios que estarão acontecendo nesses, vamos dizer, 3 anos e meio da história do reinado do anticristo, 3 anos e meio finais. Depois aqui, na apostila, o item B coloca também o arrebatamento da igreja, acontecendo, como que eu particularmente também creio, já depois da metade final ter tomado seu início, o arrebatamento da igreja, ele acontece. Por quê? Qual é a grande ideia que é desenvolvida? Se o anticristo vem implantando o seu reinado com uma filosofia de falsa paz, se Deus ainda não o permitiu toda a autoridade e todo o poder, a igreja ainda pode estar na terra para salvar vidas, para despertar vidas. É realmente o que eu creio, porque a Bíblia diz que, na parábola das 10 virgens de Mateus 25, que foi na meia-noite que ouviu-se um grito. Meia-noite é a partir daqui, a partir do momento em que o anticristo assume o poder. O reinado das trevas é meia-noite. Então, se a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, então nós temos o entendimento de que a igreja invadiu o reinado do anticristo. A igreja está sobrevivendo quando o anticristo ainda está no poder. Porque quem vai dar esse grito? O grito nós sabemos que é a restauração. E Jesus falou para os seus discípulos a respeito de João Batista. E disse que os nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. E João Batista é restauração. Mulher é a igreja e Israel. Então, o melhor que a doutrina pudesse produzir foi João Batista, foi restauração. Isso é o grito. Então aqui estamos dentro, esse grito, o melhor será produzido aqui dentro do reinado do anticristo, depois que ele já tiver assumido o poder, com uma falsa paz. Agora, quando Deus for liberar, né, como diz lá em Apocalipse, que abriu o poço do abismo, e saíram gafanhotos que escureceram o sol. Aqueles gafanhotos de Apocalipse representam legiões e legiões de demônios terríveis. E o escurecer o sol significa
o retirar-se da glória de Deus e o entregar o mundo ao reinado do anticristo, porque o sol é símbolo da glória de Deus, da realeza. Então, falsa paz, a igreja pode ainda estar aí no mundo, fazendo o seu papel. Quando Deus disser, não, agora eu vou entregar um mundo na mão do anticristo, ele retira a sua igreja. Paulo, uma das pessoas que mais comentou sobre isso, ele diz que há um que agora o detém até que do meio seja tirado. Lembra? Há um que detém o anticristo até que do meio seja tirado. Quem é esse que será tirado? O Espírito Santo. Mas aonde ele está? Na igreja. Então, enquanto a igreja não sai, o Espírito Santo não sai e o anticristo não pode reinar. Não pode reinar. Ninguém reina enquanto eu estiver na terra com o Espírito Santo. A autoridade que ele me dá, os livramentos que ele me dá, o entendimento que ele me dá, eu escrevo coisas, ele me dá recursos, ele me dá recurso financeiro, ele me dá recurso intelectual, ele me dá revelação, ele me dá sonho. Eu mino o reinado do anticristo. Ele não consegue fazer enquanto eu sozinho estiver no mundo. Ele não consegue. Então, aqui diz que ele vai reinar completamente. Então, a igreja tem que estar totalmente ausente, fora da terra. E o Espírito Santo sairá. Aí aquela grande pergunta, vai ter conversão nesse período? Vai. Por isso, penso eu, a igreja sobreviveu tanto tempo dentro do reinado do anticristo, deixando testemunho. Quando o arrebatamento acontece, muita gente, principalmente crentes que vão ficar, isso aí vai ser uma massa muito grande, vão cair na real. Lembra da última trombeta? Aí vão dizer assim, caramba, não é que era verdade? Não é que esse daí é mesmo o anticristo? Aí aqui vão estar derramando seu sangue, mas vão estar certos de que vão ser salvos. Vão preferir a morte do que a vida e baixar ao inferno. Claro que muitos vão negar, né? Muita gente tem medo da morte. Pensar em morte faz muita gente tremer. Bom, então esses estão 2 episódios que estarão acontecendo dentro do reinado do anticristo, que é a manifestação dele propriamente, né? E o arrebatamento da igreja dentro desse períodozinho final. Quando Israel tiver clamar, né, que Jesus desce para livrar o Israel clamar, é isso aqui de Zacarias 13, que diz assim, se alguém lhe perguntar que feridas são estas nas tuas mãos, responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Jesus está se referindo a ele mesmo, né? Na morte. Perfeitamente, essa profecia aí é exatamente isso. Porque quando Jesus estiver reinando, embora no Monte das Oliveiras ele se manifeste com a sua divindade, rachando o monte, resplandecendo a sua glória e destruindo todas aquelas milhares e milhares de exércitos inimigos, quando ele desce do monte para implantar o seu reinado, ele está com o mesmo corpo que ele foi ressuscitado. Então, muita gente perguntará, que isso? Essas aqui são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos, dos meus irmãos. Então, quer dizer, os judeus não saberão quem é ele. Vão achar que ele é apenas um Messias. Mas esses 2000 anos de histórias que foram perdidos, eles têm que ser encaixados na cabeça dos judeus. É aí que Jesus falou para os discípulos, vós que deixastes tudo e me seguistes, quando o Filho do Homem se manifestar na sua glória, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lembrando sempre que julgar não é, quando se refere a nós seres humanos, não é a questão de você dar veredito. Julgar é no sentido de ensinar. Moisés julgava o povo. Como? Moisés ensinava o povo, fazia justiça entre o povo. Então, os apóstolos
voltarão, não Judas, mas Paulo, voltarão para julgar, ensinar as tribos de Israel. Nós, gentios, nós quem? Não sei. Aqueles que Deus determinar e escolher pelo seu critério soberano e glorioso, aqueles que Deus determinar dos gentios também voltarão no milênio para ensinar as nações gentílicas. Porque o mundo ficou totalmente desprovido do cristianismo. Aqueles que conheciam a palavra foram tirados da terra. Como é que Jesus agora, só com os judeus, vai evangelizar o mundo? Terá necessariamente que voltar do céu uma grande multidão e ser espalhada sobre a terra para ensinar povos, tribos, línguas e nações a respeito do evangelho de Jesus Cristo. Aqui diz: anticristo, primeira besta, filho da perdição. E fala características do anticristo. Aqui, nessas interpretações, elas variam. As interpretações são muitas, né? Algumas coisas são acertadas, outras o futuro vai demonstrar que a opinião do autor, do escritor, não era a mais acertada, era algo que parecia, mas não era. Mas o importante é que seja uma coisa ou certa ou errada, né? Que ela não esteja ferindo os princípios básicos que conduzem à salvação. E o que nós estamos comentando aqui sobre essas semanas proféticas, sejam coisas, meu irmão, até que possam estar, né, erradas, mas elas não dizem respeito à salvação. Nós estamos falando de fatos que vão acontecer, independente de qualquer situação. O anticristo vai acontecer? Vai. O que isso incide na minha salvação? Nada. A minha vida com Cristo ela é independente da manifestação ou não do anticristo. O arrebatamento da igreja vai acontecer? Sim. O que o arrebatamento incide na minha salvação? Nada. Se eu observo a palavra, o arrebatamento ele vai acontecer e eu estarei automaticamente incluído nele. Então, ele não incide na minha salvação. Ele é apenas um alerta para que eu tenha que ter uma vida real. Mas essa vida real, a Bíblia já me chama a esse compromisso. Então aqui nós temos, por exemplo, diz que o anticristo é a besta que saiu do mar. Mar significa o quê? Mar significa povos desorientados, principalmente pela causa política. O anticristo sairá do meio da política, né? Deixa eu registrar meus pesares aos nossos, abre aspas, irmãos, fecham aspas, assembleianos que entraram para a política. Quando o anticristo se manifestar, o que será deles? Bem, aí diz ainda, o anticristo será o ditador mundial, né? Aí diz, a primeira besta. O que é besta? Besta é um sistema de governo mundial. É a unificação de várias nações. Besta é muitas vezes chamado de dragão, por exemplo. É uma besta, é um monstro animalesco. Mas desde a mitologia, o que nós vemos nessas bestas, feras, nesses dragões, nós vemos que eles são compostos de várias partes de diferentes animais. Cada animal representa uma nação. Então, a besta é a unificação de várias nações para um domínio mundial. Diz que ele será um ditador mundial. Estabelecerá o culto satânico. Quando haverá um momento que o anticristo ele vai desejar a adoração, a reverência exclusivamente a ele, de uma maneira que vai ser identificado principalmente pelos judeus, que a maneira como ele está fazendo isso
não pode ser aceita. É por aí que a aliança vai ser quebrada, a oposição dos judeus vai surgir. Seu poder será diabólico através do dragão, que é Satanás. Tá, o dragão que é Satanás. Mas quem é esse dragão? Quando nós vemos lá em Apocalipse, nos dá a entender que este dragão representa hoje a União Europeia. Então diz aqui, ó, seu poder será diabólico através do dragão. Ou seja, o anticristo vai reinar através de um sistema que estará implantado, reinando sobre o mundo. Para mim, esse dragão representa hoje a União Europeia, que está aí já com sua investida de paz em todos os continentes. Em 2014 ela está aqui no Brasil, investindo junto com a Copa do Mundo. Vai ter um monte de gente aí feliz da vida. O euro vai fazer proezas por aí. Agora, o que virá depois, quem viver verá. Será ajudado pela segunda besta, o sistema de governo religioso, que é o falso profeta. A Bíblia também é clara em dizer que haverá uma segunda besta. E nós temos identificado que essa segunda besta é um sistema de governo religioso. Porque hoje o mundo tem religião. Tudo que é nação tem religião. Por mais que tentem banir o conceito religioso, sempre tem lá um grupo considerado marginal que preza por uma religião. O mundo tem dentro de si um conceito de divindade. Então o que vamos ter? Quem vier para reinar também terá que trazer um conceito religioso. Senão o mundo não vai aceitar esse reinado. Lembra? Já teve candidatos aí no Brasil, inclusive, que lideravam pesquisas. Depois, numa entrevista, você crê em Deus? Não crê em Deus. Aí o camarada despencou na pesquisa. Perdeu a eleição. Teve um tal de Roberto Freire, uma vez, porque era do comunismo. Preocuparam-se logo em fazer essa pergunta para ele. Você crê em Deus? Não. Na semana seguinte acabou, o homem sumiu. Só porque não. Mesma coisa o Lula. O Lula veio com a bandeira vermelha, o Lula veio de comunismo, o PT é todo comunismo e o Lula também nunca foi eleito. Aí nos últimos anos ele começou a visitar igrejas, até a igreja evangélica ele conseguiu entrar. Começou a fazer aquele, como diz o Daniel Batista, ele ecumenizou, né? Ele ecumenizou, pronto, foi eleito. Então não adianta, o conceito religioso terá que acompanhar todo o governo. Hoje nos Estados Unidos, muitos presidentes são eleitos por causa da fachada evangélica que eles possuem. Não são evangélicos. Aliás, que os presidentes dos Estados Unidos são, numa grande maioria, maçons. Inclusive o atual. O atual é mais um maçom, né? E uma sucessão imensa que teve até desde Abraham Lincoln, tudo maçom. Maçonaria pura. E lá nos Estados Unidos a coisa parece ser tão forte que nenhum presidente que não seja maçom consegue se eleger. Mas a fachada evangélica está acompanhando. Ah, sim. Eu estava lendo na internet que o grande golpe agora é, se você quer ganhar a eleição, coloque um evangélico como vice. Aí mostraram as pesquisas. Lá em Minas, fulano, o vice era evangélico. Ele ganhou. Não sei, no Nordeste, o vice, em qualquer lugar, no Rio Grande do Sul, coloca um vice evangélico, que se diz evangélico, para te auxiliar. Aí pronto, você ganha a eleição. Bom, aliás, aqui bem pertinho da gente, em Macaé, o prefeito de Macaé deu uma declaração lá no jornalzinho e disse assim: os pastores de Macaé comem na minha mão. Beleza, né, irmão?
E eu tenho que me chamar de pastor. Isso me dá uma alegria, né? Então, quer dizer, eu estou esperando. Deus já mandou fazer um trabalho em Macaé. Eu estou esperando a volta. Estou esperando a volta, né? Então, assim, por que os pastores de Macaé comem na mão do camarada? Porque tem o descaramento de aceitar salário da prefeitura para não fazer nada, para ficar em casa. É salário de emergência. Tipo, se a prefeitura precisar de você, ela vai te convocar, tá ok? Então você vai recebendo aí, até que um dia pode ser que ela precise de você, então ela te convoca. É assim, existe esse negócio lá em Macaé. É uma vergonha um pastor aceitar um negócio desse. Isso não é pastor, isso é um servo de Satanás. Aqui diz também, reunirá a ferocidade das feras vistas pelo profeta Daniel. Se você ler lá Daniel e Apocalipse, você vai juntar as duas coisas. Terá poder sobre os crentes na grande tribulação. Né? Aquelas pessoas que não forem arrebatadas serão trucidadas se tentar se dizer crente. Para onde vai fugir? Não tem fuga. Não tem para onde escapar. Dizer assim, ah não, eu vou me esconder, vai se esconder em lugar nenhum. Conversa fiada. Não tem aonde se esconder no reinado do anticristo. Ou vai confessar e perder a cabeça para entrar no reino de Deus, ou vai negar e baixar as chamas do inferno e continuar vivendo aí na terra aí a serviço do anticristo. Terá poder sobre os crentes na grande tribulação, toda a terra se maravilhará com ele até a metade da última semana, por causa dos prodígios de mentira. Serão prodígios fantásticos que o anticristo fará. A Bíblia diz que ele faz até fogo cair do céu, não é isso? E diz que, de uma maneira lá, ele dá poder a uma imagem que fale, né? Claro que uma imagem, eu imagino, que não seja uma imagem, uma estátua, mas isso é qualificado como um dos prodígios milagrosos ou mirabolantes do anticristo. Ou seja, será algo impactante, será algo que moverá o sentimento de toda a população mundial. Sua força e sua farsa são representadas pelo cavalo branco e seu cavaleiro, tentando imitar o cavaleiro fiel e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 19. O mesmo Espírito que atuou em Judas vai dar poder ao anticristo para governar. Não se manifestará abertamente no princípio, usará uma capa, fazendo maravilhas. Amém? Até aí, alguma pergunta? No princípio ele fará maravilhas. Que maravilhas são essas? Hoje, a União Europeia está investindo na África. A África foi um dos primeiros alvos da União Europeia. A África é um país de... não posso nem chamar aquilo de miséria. Aquilo está abaixo da própria linha da miséria. A situação da África é abaixo daquilo que nós poderíamos considerar miséria. É algo impressionante. E a União Europeia está investindo lá. Daqui a pouco eles vão ter um belo cartão postal, semelhante ao que Marcelo Crivella fez no Nordeste para se eleger senador, né? Então eles terão um belo cartão postal para mostrar. E aí o mundo começa a se maravilhar com a União Europeia e começa a dizer que a União Europeia é solução. Quando o mundo aceitar bem a União Europeia e todos os países começarem a abrir as portas para ela, aí o anticristo vem chegando junto com isso aí. Pastor, esses sinais aqui de maravilha, né, que ele vai fazer, ele vai usar, enganar essa massa aí que se diz cristão, para perseguir os restauradores, né? Assim como no Império Romano, que eles usavam os padres com crucifixo na mão, a ordem dos frades lá, massacrando os cristãos protestantes, né? Eles vão enganar essa massa aí todinha, e essa massa vai se voltar contra nós.
esses que se diz crente aí da televisão, né? Sim, nós hoje especificamente, nós aqui, já vivemos essa rejeição. Se você disser, sou da geração de Jesus Cristo, você já tem ali uma inimizade, você já tem ali uma barreira, você já tem ali um problema, né? A inveja que este ministério causou neste bairro é fora do comum, é uma coisa impressionante. Se não fosse realmente Deus conosco, nós aqui, só pela inveja, já seríamos reduzidos a pó. Estou falando assim para você ter uma ideia do quanto nós somos odiados, do quanto eu sou odiado no bairro de Santo Cristo. Por quem? Pelo espírita, pelo católico? Não, pelos crentes. Pelos crentes batistas, pelos crentes de Assembleia de Deus. Por quê? Porque estão caídos, fracassados e não aceitam a visão da restauração. Não interessa isso para eles, porque eles não têm coragem de sair das suas denominações e vir viver uma visão real do Evangelho. Então, hoje nós já somos odiados. O que puderem fechar as portas para nós, vão fechar. Só que Deus vem abrindo. Então a porta que Ele abre, ninguém fecha. Você vê que temos denominações batistas aqui no bairro de 48 anos de existência. E até hoje não conseguiram montar uma rádio comunitária. Denominações assembleanas com 60 anos ali em cima e não conseguiram nunca sequer montar uma página na internet. Denominações de 20 anos aqui embaixo, Rua da América, em que sequer conseguem gravar as suas mensagens e transformar em CD. Então nós somos uma igreja de última geração. E quando eu encontro os pastores que têm, pastores entre aspas, porque eu não os considero pastores, que têm ministério aqui no bairro Santo Cristo, eles só vêm perto de mim para lamentar e chorar. Dizer que a obra é dura, a obra é espinhosa, que o povo de Santo Cristo é um povo de coração duro, que fazer a obra aqui é difícil, que não tem recurso, pois nós estamos construindo 3 andares aqui. Sem medo nenhum de faltar dinheiro para nada. Eu não tenho nada a declarar de obra espinhosa, obra dura. A obra é uma guerra a cada dia, mas eu fui preparado para vencer. Eu não tenho lamento, eu não tenho pranto. E quando eu encontro eles, a única coisa que sabem fazer é lamentar e prantear. E contar as suas desgraças. E quando eu, para provocar, eu digo, não estou vivendo isso não. Eu estou vivendo isso, isso e isso. E o dente deles inflama, a ira deles inflama. E vai inflamar até explodir. Porque quem anda com Deus só tem vitória pela frente. Então o que acontece? Esses crentes caídos e fracassados, são os que têm a ira contra nós. Os assembleianos hoje estão associados à política. E nós aqui marretamos política. Quem serão os nossos inimigos? Os assembleianos. Bateu já assembleiano, batista, universal e outras denominações já bateram aqui na porta. Porque viram a audiência da rádio. Não dá para botar... Não dá não. Não dá não. Não aluga espaço. Como é que sustenta a rádio? O povo da geração Jesus Cristo sustenta a rádio. Não precisamos vender espaço, não precisamos fazer propaganda. Isso deixa eles impressionados. Mas é a verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quem serão os nossos inimigos? Para especificar bem a pergunta do irmão, serão os crentes. E é necessário entender isso, porque tem muita gente que está na ilusão. Eu tenho um irmão lá na Batista, espera que você vai ver se tem mesmo. Eu tenho um irmão lá na Assembleia, espera só que você vai ver se tem um irmão na Assembleia. Judas, depois que caiu, deixou de ser irmão. Está entendendo, meu irmão? Não tem jeito. Você não terá irmão em denominações que não vivem a mesma visão que você. O Evangelho
né? É uma visão única. Todos têm que se enquadrar nela. Aí somos irmãos. Todos têm que se enquadrar. Se alguém está com a visão para o outro lado, não vai ser teu irmão. É ilusão. É ilusão. Eu passei outro dia ali na Nabuco de Freitas e uma pessoa, pastor, a paz do Senhor. Tá, a paz do Senhor. E fui virando as costas. E a outra que estava do lado de uma assembleia, soltou piadinha e começou a rir, achando que vai caçoar de mim. Eu estou vivendo em triunfo e glória. O pequeno não pode zombar do maior. Enquanto eu estou vivendo o que estou vivendo, essa que estava rindo está casada com o marido dos outros, é amante, vive uma vida de desgraças, não tem paz, fica por aí atrás de recurso para tudo que é canto, vai de migalha tentando cantar em igreja para vender CD e não consegue, investiu um projeto de CD, roubaram ela e ainda quer rir de mim. Ora, simplesmente eu dei as costas e segui o caminho. Não tem que dar resposta. Você, quando passa por uma formiga, você não se importa com ela. Quando passa por um cachorro, é indiferente para você. Assim são os crentes de outras denominações. Na minha visão, eles estão se tornando repugnantes, abomináveis. Eu não tenho irmão que apoia político. E não tenho irmão que diz que Jesus não é mais o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essa é a nossa visão. Quem serão os nossos adversários? Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriano, Universal, Graça, Mundial. Esses são os nossos adversários. Quem não entendeu isso, vai encontrar dificuldade de ir adiante, porque vai dizer assim, não, eu quero é ter a paz e a harmonia com todo mundo. Então esse ministério não é para quem pensa dessa maneira.